Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã vamos dar continuidade com os nossos estudos Nós e a Ética Cristã. E a lição de hoje é a lição de número 8, a Ética do Culto. E eu quero convidá-lo a participar com seus comentários, com suas ideias, com suas orações, divulgando esse vídeo também para outras pessoas, para que a palavra de Deus seja divulgada, como o Evangelho necessita até a volta do nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar para que tudo que aconteça aqui esteja debaixo da direção do nosso Deus. Vamos orar? Pai maravilhoso, muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela vida, a saúde, a motivação, a alegria, a esperança, a fé que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigado por cada pessoa que está vendo este vídeo e que o coração de cada um de nós seja afofado como uma terra boa, uma terra produtiva, para que ao cair a semente nós possamos frutificar. Dá-nos esta bênção, a bênção da compreensão, a bênção do prazer de participar de um estudo bíblico, de ouvir a palavra de Deus e que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nossa última lição, a lição de número 7, foi quanto à ética da santidade, um tema muito importante. E se você ainda não pôde ver este estudo, ele fica lá gravado no YouTube, no meu canal, para que você possa rever ou ver, para que possa ser edificado o seu coração quanto ao tema tão relevante quanto a santidade. E no estudo de hoje, a lição número 8, vai tratar da ética do culto. Eu tive um tempinho um pouco maior para refletir sobre esse assunto, estou realmente maravilhada com o que Deus tem falado. E o texto básico de hoje está no Salmo 100, de 1 a 5. Este salmo contém 4 imperativos da parte de Deus para nós. E ele vai nos ensinar a prestar um culto verdadeiro, um culto que agrada ao Senhor. E nós vamos ver particularidades do culto que você vai refletir muito nesta manhã junto comigo. Então eu te convido a ler o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Na verdade, ao fazer essa leitura, eu me atentei para mais imperativos que tem aqui no versículo 4, Louvai-o, bendizei-o. Então, são vários imperativos no Salmo 100 que nos levam a aperfeiçoar o nosso culto a Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse estudo bíblico de hoje. E nós separamos um versículo-chave que se encontra agora no Novo Testamento, João 4, 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos e irmãs, o culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo Jesus. Será que nós temos a real dimensão desse ato quando nós dizemos que nós estamos indo a um culto ou que nós estamos fazendo um culto? Deus tem concedido ao homem o privilégio de cultuar ao seu Criador, ao seu Redentor. Mas será que de fato temos feito de forma que o agrada, de forma que faz o coração de Deus feliz? Nós podemos sempre aprender e estamos sempre aprendendo durante a caminhada nessa terra. Nós aprendemos com os personagens do passado, lá no Velho Testamento, que tinham uma forma diferente de cultuar. Aprendemos com a igreja primitiva, que também tinha outra forma de cultuar, em outro contexto, em outro momento.
durante perseguições, né? E hoje, em pleno século XXI, nós temos também o nosso jeito de cultuar. Claro que estamos falando aqui de momentos comunitários, momentos coletivos, mas nós vamos ver aspectos também do culto coletivo, do culto doméstico, do culto individual. Todos são importantes e estão interligados. Então, eu te convido a participar, comente, faça suas perguntas para que nós possamos progredir nos nossos estudos bíblicos. E em Hebreus 10, 22, Deus instrui o povo quanto à maneira como nós devemos entrar na sua presença. Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Só aqui nós já temos base para um estudo maravilhoso. Hebreus 10, 25 também adverte quanto à necessidade de cultuar a Deus junto com os irmãos na fé. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então hoje, nesse tempo, nos tempos de tanto individualismo como estamos vivendo, muitos acreditam que podem ser cristãos avulsos. Isso não existe. O cristão deve estar sempre em comunhão com seus irmãos na fé. Então são muitos aspectos que nós podemos contemplar com o nosso estudo bíblico. O primeiro aspecto é o versículo 1. Celebrai a Deus. O que é celebrar? É festejar, né? Festejar com alegria. E nós vamos destacar alguns pontos do celebrar. Como eu posso celebrar? Para cultuar, eu preciso conhecer o objeto do meu culto, o personagem, a pessoa do meu culto. E nós precisamos cultuar a Deus, precisamos saber quem Ele é. Ele é o grande Deus criador, Ele é o único e verdadeiro, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas precisamos conhecer Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua santidade, na sua bondade, na sua retidão e na providência em favor dos homens. Então nós precisamos ter conhecimento de Deus. Onde que eu busco esse conhecimento? Onde que eu encontro? Eu encontro na sua palavra. Né? E posso ver, através da palavra, a sua grandeza, a sua presença na natureza, no outro irmão, na outra irmã, né? No cotidiano da vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Qual é o seu conhecimento de Deus? O tamanho do seu conhecimento de Deus, a profundidade do seu conhecimento de Deus é que vai dizer como é o seu culto a Deus. Precisamos também ter um relacionamento íntimo com Deus para celebrá-lo. Né? Nós chegamos a conhecer a Deus também por meio de uma vida de oração, onde o coração está aberto, receptivo, para que tomemos consciência de quem Ele é. Você tem orado? Como é a sua vida de oração? Eu confesso que nunca vou admitir que oro o suficiente, por mais que ore, porque essa oração, irmãos, é a respiração do cristão. Nós não paramos de respirar enquanto comemos, nós não paramos de respirar enquanto dormimos, nós não paramos de respirar enquanto cuidamos do nosso corpo. O tempo todo estamos respirando. Assim deve ser a oração na nossa vida. Deus nos conhece muito bem e Ele sabe quem somos. Ele já viu a nossa concepção no ventre da nossa mãe e já sabe lá na frente o que nos aguarda. Mas nós podemos confiar que Ele é um Deus que eu posso colocar diante dEle as minhas lágrimas, as minhas necessidades, os momentos de felicidade, os momentos de gratidão. E eu faço isso com um relacionamento cada dia mais íntimo com o Senhor. E o terceiro ponto de celebrar a Deus é o reconhecimento da pureza de Deus. Porque Deus disse: sede santos porque sou santo, em 1 Pedro 1,16. Nós já falamos num outro estudo, né, sobre isso. Deus é santo e Ele requer de nós santidade. Vimos isso na ética da santidade, né? Ele exige uma vida de dedicação integral daqueles que se dizem seus filhos, seus adoradores, né? Devemos viver diante dele confessando as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas impurezas, porque Ele é um Deus puro, um Deus que não tolera sujeira, pecado
erros. Por isso que Ele quer a cada dia mais nos aperfeiçoá-lo. E Ele exige, para que a gente possa cultuá-lo, que tenhamos mãos limpas e coração puro. Lá nas bem-aventuranças, em Mateus 5,8, Jesus já estava ensinando isso, né? Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração. Então, querida, esses 3 tópicos aqui estão dentro do que o Senhor exige de nós para celebrarmos a Ele. O segundo tópico é servir. E esse foi um dos tópicos que mais me chamou a atenção na minha pesquisa de preparação para este estudo. Segundo Romário Rodrigues, no seu texto As 3 Dimensões do Culto, do blog Apregoando a Bíblia, a palavra culto, de origem grega, é latreia, que em geral significa qualquer serviço ou ministério. Preste atenção nisso. O serviço a Deus, serviço e adoração a Deus, realizar serviços sagrados. Tudo isso é o conceito de latreia em grego. A raiz hebraica da palavra culto é avod, que significa serviço. Aved quer dizer servo. Na mesma classe gramatical hebraica de avod está a palavra avodar, que é a palavra usada para o termo adorar e que significa trabalhar, serviço. Veja que tanto no grego quanto no hebraico, o sentido original de culto é serviço, servir. Eu achei essa explicação maravilhosa e muito elucidativa do que vem a ser o culto. Então, mesmo eu posso dizer da palavra adorar no sentido original, que significa também serviço e servir. Observem a familiaridade entre os termos culto e adoração, serviço e servir. Então, o culto é um ato de doação, é um ato de sacrifício, é um ato de expressão, é um ato de reverência ao nosso Deus. Tremendo essa explicação. Quando eu sirvo a Deus, eu estou lhe prestando um culto. E quando eu estou lhe prestando um culto, é necessário que eu esteja servindo de alguma forma. O terceiro tópico é entrar na presença de Deus. E aqui eu quero destacar um texto que está em Hebreus 10, de 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Entrar na presença de Deus, no Antigo Testamento, era um privilégio do sumo sacerdote. Olha, irmãos, quantos servos ali do lado de fora da tenda do tabernáculo deviam aspirar, desejar intimamente ter esse privilégio de estar na presença de Deus. Era quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Irmãos, havia um véu de uma textura muito grossa, que era praticamente impossível de ser rasgado. Era tecido com uma trama muito fechada, com fios muito grossos, que separava o Santo dos Santos das demais dependências do tabernáculo e também lá no templo, quando foi construído. No entanto, o Novo Testamento registra que no momento da morte de Jesus, esse véu, que na verdade é uma cortina grossa, se rasgou sozinho, de alto a baixo, sem qualquer participação do ser humano. Isso foi presenciado lá no templo em Jerusalém. E esse horário que aconteceu era o mesmo horário que Jesus estava expirando na cruz. Irmãos, ali foi aberto um vivo caminho para todos os crentes, todos os que creem no Senhor Jesus terem acesso direto, irrestrito, sem data marcada, para entrar na presença de Deus. Então, entrar na presença de Deus não requer um local,
não requer um templo, não requer um ritual uma vez por ano, não. Agora nós temos um maravilhoso privilégio de estarmos diante do nosso Deus a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer motivo, para que nós possamos adorá-lo e servi-lo. Irmãos, um outro tópico muito interessante quanto à ética do culto é que o culto não está restrito ao templo. Aliás, os primeiros cristãos, aqueles cristãos da igreja primitiva, eles não tinham templo, eles foram dispersos de Jerusalém, onde ficava o único templo de Israel. E, na verdade, aquela construção que até então era o referencial dos hebreus, agora ele diminui de significado, porque agora eles estão cientes que o Espírito Santo habita neles e que eles agora, cada um deles individualmente, é um templo para Deus. Então, o culto não está restrito a um local, ainda que a maioria deles aconteça normalmente, nos dias de hoje, dentro de um espaço considerado um templo. Mas o propósito do culto é muito mais amplo. Nós devemos cultuar a Deus no templo, sim, mas também em nossos lares, também individualmente, de tal forma que nossas vidas sejam um culto a Deus. Culto, portanto, vamos repetir, é um serviço de adoração que ofertamos voluntariamente a Deus. Apesar da grande tragédia que foi a queda do homem lá no Jardim do Éden, né? É possível, por meio da graça de Deus, oferecermos a Deus não um culto perfeito e sem mácula, não nesse estágio aqui da nossa existência humana, mas um culto que lhe seja plenamente agradável pelos próprios méritos de Cristo. Ele é que nos capacita, Ele é que desenvolve em nós esse amor, essa habilidade de servi-lo e adorá-lo como Ele merece e como Ele gosta. Então, o culto público, o culto no templo é a reunião de salvos que se juntam com o propósito principal de oferecer a Deus um culto agradável e racional, como nós vimos lá em Hebreus 10, 25. Quando as famílias saem das suas casas algumas vezes por semana rumo ao templo, lá se ajuntarão a outras famílias que ali estarão com o mesmo propósito áureo de cultuar a Deus. Tudo certinho, até aí, né? Muito certo, muito correto, como manda a palavra de Deus. Segundo o pastor Romário Rodrigues, quanto à liturgia, ele diz que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntardes? Cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo já orientava os fiéis, né, da sua época quanto à prestação do culto público. Veja, apesar de que se deve haver certa flexibilidade quanto à liturgia nos cultos, o pastor Romário nos ensina que a mesma não deve ser engessada, né? Deve-se permitir a orientação do Espírito para os momentos que estamos vivenciando. Mas, por outro lado, há princípios bíblicos que são elementares e fundamentais, que devem nortear a liturgia no culto que prestamos a Deus. E ainda segundo o pastor Ezequias Soares, a liturgia consiste basicamente em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Sagradas Escrituras, ou testemunho, contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. A liturgia, quer dizer, as etapas do nosso culto público, basicamente são essas. Entendemos que a adoração estaria incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias, isso segundo o pastor Ezequias Soares. Então, nós evangélicos estamos acostumados a essa liturgia, né? Nós temos sempre presente nos nossos cultos públicos todas essas etapas que eu citei. O culto, na verdade, ele deve ser espontâneo e alegre, conforme lá Êxodo 35, 2 Crônicas 15. No Novo Testamento, há espontaneidade para orar e interceder. Nós já não temos mais, né, a necessidade de decorar orações, de decorar
textos, mas nós já podemos fazer isso com espontaneidade, saindo da nossa alma. Podemos sim orar e louvar usando a palavra como base, como muitas e muitas vezes nós fazemos, né? Que os compositores pegam o texto da palavra, colocam a melodia e nós louvamos a Deus, nós cultuamos a Deus através da palavra cantada. Mas a espontaneidade chegou a tal ponto que houve necessidade de estabelecer ordem e limites na igreja primitiva, como eu citei agora, o próprio apóstolo Paulo corrigindo a igreja na maneira, porque virou um tumulto, né? As pessoas não tinham uma ordem para fazer essas coisas e tumultuavam, atropelavam-se umas às outras. Mas, embora nós tenhamos liberdade de cultuar, infelizmente, no seio da igreja evangélica tem surgido muitas formas estranhas e até exageros nos cultos e liturgias em algumas igrejas em nossos dias. Infelizmente, nós podemos contemplar isso, às vezes, pela televisão, né, pela mídia, de cultos que vêm causar até escândalos no próprio meio evangélico e no meio não evangélico. Por exemplo, algumas atividades durante o culto, alguns rituais que nos assustam e não têm embasamento bíblico, como a regressão espiritual. Uma espécie de uma segunda conversão, algo que a Bíblia condena veementemente, conforme está em Número 23, João 8:32, Gálatas 3:13, 2 Coríntios 5:17. Também tem havido exageros na dança, chamada dança no espírito, né? Eles usam Davi como referência, que Davi dançou, mas Davi dançou patrioticamente lá na rua, mas não no templo, pois o templo é o local de adoração e reverência, e muitas vezes determinadas danças têm causado mais escândalos do que edificação na sua apresentação. No Novo Testamento não há menção a este comportamento entre os elementos do culto e a manifestação do Espírito. Muito cuidado, muito critério para nós entendermos quando a dança durante um culto realmente está adorando ao Senhor. Uma coisa que tem acontecido também muito frequentemente nos cultos, vou colocar entre aspas aqui, citado pelo pastor, entrevista espiritual, caracterizado por uma ênfase desordenada na situação de Satanás no mundo e na igreja, com entrevistas com o demônio. Meu Deus, isso é abominável, né? Outro tema também, maldição hereditária, consiste em pactos ascendentes da família feitos com demônios que trazem maldição. A Bíblia é clara ao mostrar que tal doutrina é herética. Nós podemos ver isso em Jeremias 31, 29 e 30, Ezequiel 18, de 2 a 4 e Romanos 8, 1. Então, queridos, observem essas demonstrações de culto que muitas vezes vão contra a palavra. Outra manifestação que tem havido nos cultos públicos e que causa, às vezes, até indignação, é o chamado riso no espírito, propagado no Brasil principalmente pelos grupos neopentecostais, onde as pessoas caem rindo no chão, histéricas, dando gargalhadas, sem nenhum controle das suas próprias ações. E também outras inovações, como, por exemplo, introdução de elementos judaizantes no culto cristão, né? Há um certo exagero na valorização de elementos do Antigo Testamento e colocados assim como até objetos de culto em muitas igrejas. Então, queridos, na verdade o culto público carece de critério, carece de sabedoria do alto para ser um culto que realmente agrade ao Senhor. O pastor Romário Rodrigues nos lembra que uma igreja bíblica avivada, relevante, espiritual e que agrada a Deus é uma igreja onde a palavra tem primazia. Dar primazia à palavra em um culto é permitir que Deus seja o centro do mesmo, é permitir que o Espírito Santo dê as diretrizes, não só do culto, mas também das nossas vidas. Priorizar a palavra é permitir
permitir que Deus seja a primazia em tudo, conforme Lucas 10, 27. Às vezes acontece tantas coisas num culto que sobra pouquíssimo tempo para a exposição da palavra de Deus. É preciso um tempo de qualidade nos cultos, a fim de que a palavra de Deus seja ministrada de forma eficiente para que Deus seja glorificado e vidas edificadas. Então, queridos, essas são umas diretrizes básicas e simples para nós prestarmos o nosso culto bíblico, o nosso culto público a Deus. Então, careceríamos de mais tempo, né, para explorarmos esses detalhes, mas nós vamos ficar com esses por enquanto. Há também uma maneira de cultuar a Deus, que é o culto doméstico. Irmãos, essas novas gerações já não estão sendo abençoadas com esses momentos de culto em família. No entanto, há várias referências nas Escrituras que nos servem de base para a realização do culto doméstico. No livro de Provérbios, vou tirar apenas uma, no capítulo 22, 6, temos alguns princípios que podem nortear não somente os nossos cultos domésticos, mas todas as nossas etapas de culto em qualquer momento. Está escrito: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um versículo extremamente conhecido e de orientação para os pais, os responsáveis pelas crianças. Esse versículo, obviamente, não faz uma promessa, mas nos traz princípios para a vida. Salomão não está dizendo que todo filho instruído no caminho nunca vai se desviar, mas ele está dizendo que estes são os princípios que devem servir de base para a educação dos filhos e que os pais ou responsáveis não deveriam se descuidar disso, falar o tempo todo com seus filhos sobre Deus e, principalmente, separar um momento para, em família, fazer um culto ao Senhor. Nós vemos que são inúmeras as justificativas que temos para não fazermos mais os cultos domésticos. E é muito compreensível a maioria delas, né? Falta de tempo, horários diferentes, agendas que não batem, mas aqueles vitoriosos que têm conseguido e aproveitado o tempo de quando as crianças estão por perto, ainda estão em casa, em momentos que podem ficar todos juntos, separar alguns minutos que seja para transmitir a palavra, para cultuar junto, para ensiná-las a orar, estão tendo frutos para a vida eterna. Infelizmente, né, com muita tristeza, nós observamos que os cultos nos lares já não é uma realidade em boa parte dos lares cristãos. Eu acredito até que na maioria. Precisamos urgentemente resgatar essas boas práticas, essas disciplinas espirituais que são de fundamental importância para as nossas vidas. Lamentavelmente, o culto doméstico é uma das disciplinas espirituais que tem perdido espaço nos nossos lares. Muitos são os empecilhos, barreiras, como eu disse, que militam contra essa boa prática. Mas aqueles que têm conseguido têm sido honrados pelo nosso Deus. Faça aí uma revisão de como tem sido o culto com a sua família, os momentos passados juntos para cultuar a Deus. Por menor que seja esse tempo, se você consegue reunir os seus familiares uma vez por semana ou várias vezes por semana, enfim, separe tempo para cultuar a Deus em família. E por fim, nós vamos ver aqui o culto individual. Claro, o Salmo 100 também orienta o nosso culto individual, pessoal, a Deus. Mas temos também muitos outros textos que nos orientam, como por exemplo João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. São palavras de Jesus à mulher samaritana, né? Quando ela pergunta em qual templo que eles deveriam adorar, né? E Jesus responde para ela então que agora não era mais questão de local, que Deus estava procurando verdadeiros adoradores
que adorem o Pai em espírito e em verdade, independente do local. Então, alguns princípios para uma vida de culto a Deus, segundo João 4, 23. O que é adorar em espírito e em verdade? Isso implica em uma adoração sincera. Significa uma adoração sem hipocrisia, abrindo seu coração, não escondendo nada, não camuflando nada, sendo diante de Deus como você realmente é. Significa uma adoração espiritual. Significa uma adoração sem restrições. Significa uma adoração em todo o tempo. É como eu aleguei lá, que a oração é a respiração do cristão. É o tempo todo. Implica em uma adoração em todo lugar. Você pode estar dentro de um ônibus lotado, em pé, sem lugar para sentar, e ali você estar adorando ao nosso Deus em espírito. Significa uma adoração exclusiva, ao verdadeiro Deus. O ato de cultuar, então, não se restringe ao templo ou às reuniões de culto doméstico, mas o ato de cultuar deve ser uma atividade contínua no nosso viver. Com isso, nós queremos dizer que nossa vida deve ser um culto ininterrupto a Deus, como consta lá no Salmo 34, de 1 a 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então, a diferença na prestação de culto público estará na prestação de culto pessoal de cada fiel que ali está. Aquele culto vai exalar a vida de oração, a vida de culto, a vida de adoração de cada um de nós. Isso vai refletir na nossa reunião pública. Queridos, que assunto interessante, né? Temos realmente prestado um culto ao Senhor como Ele deseja? Eu queria trazer para vocês algumas reflexões, né? Como tem sido sua ação no culto de adoração? Como você reage a Ele? Deus deseja seu povo em comunhão, prestando-lhe culto. Devemos lembrar que o Senhor requer ordem no culto, porque Deus não é um Deus de confusão, é Deus de paz, conforme 1 Coríntios 14, 33. Então, a maneira como adoramos a Deus revela muito sobre o conceito que nós temos dele. Pense a respeito. E outra coisa que você também pode refletir esta semana: culto é serviço. Culto não é receber, culto é dar. Veja o verbo em Hebreus 13:15. Por meio de Deus, pois, ofereçamos a Deus. O verbo oferecer, que em grego é anafero, significa colocar sobre o altar, trazer para o altar, oferecer. Então, queridos, hoje as pessoas vão ao culto para receber. Mas quantos querem dar e doar-se para a obra? Quantos querem servir? Normalmente nós dizemos, vamos ao culto. Errado. Não vamos ao culto, como se o culto fosse uma cerimônia a ser assistida. O correto é dizer, vamos cultuar. Leia-se, vamos servir. Olha que interessante. Olha que ângulo diferenciado que nós vamos olhar o culto, né, da agora para frente. Precisamos adorar, servir a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você tem prestado um culto ao Senhor ou você tem só assistido ao culto? Ou às vezes nem assistido, você está sentado lá, mas você está ligado nas mídias, você está com seu celular enviando mensagens. Isso não engana Deus. Deus está vendo tudo isso, Ele vê lá dentro do seu coração, Ele vê o que está acontecendo. Ele sabe quem de fato está lhe prestando culto. E isso acontecerá em nosso culto, seja ele público, doméstico ou individual, um culto aceitável, agradável a Deus, não só aos domingos, mas em todos os dias da nossa vida.
Serviremos a Deus não somente em atos de piedade, que são as expressões do culto no templo comunitário ou individual, mas também em obras de misericórdia, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nosso servir ao próximo é uma maneira de cultuar ao nosso Deus. Então, queridos, que esta lição bíblica, esse estudo bíblico, fique em nossas vidas, nos fazendo refletir sobre a maneira como temos cultuado o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e do melhor culto que nós podemos prestar. Então não é somente um ato transcendente, espiritual, sim, é isso, mas não somente isso. No nosso servir do dia a dia, nós também vamos prestar um culto agradável a Deus. Isso vai se refletir na maneira como falamos, na maneira como tratamos as pessoas, na maneira como ajudamos, ou na maneira como nós consideramos o nosso próximo. Isso vai refletir o nosso culto a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, te dê uma excelente semana. E no próximo domingo nós voltamos com a continuidade do tema Nós e a Ética Cristã. Amém.